Boa noite, eu me chamo Larissa, moro em Maringá, que fica no estado do Paraná, mas não sou natural daqui, pois morei com meus pais até meus 25 anos, em um sítio que é da minha família, que fica no interior daqui do Paraná. Me mudei para cá quando me casei, e tudo o que aconteceu ocorreu no sítio dos meus pais, que ficava bem distante da cidade, e apesar da solidão da mata, éramos felizes lá. Pois bem, isso que irei relatar não foi somente eu que vi, mas meu pai, minha mãe e meu irmão. Só que foi bem diferente das histórias que as pessoas contam, pois esse bicho que vi não era mau. Aliás, parecia até ser um guardião da região, pois mesmo eu estando frente a frente com aquela fera, ele sequer quis me atacar, pois o mesmo parecia ser bom. Tudo começou em 1970, ano em que meus pais construíram um sítio e foram morar lá. Meu pai disse que desde sempre aquele bicho aparecia pela região. Ele contava que sempre em noite de lua cheia era mais fácil de ver aquele lobisomem, mas que isso não era regra, pois tinha vezes que ele aparecia sem motivo. E apesar do medo, aquela fera nunca fez mal a ninguém da minha família e sempre nos ignorava. E quem viu esse ser primeiro foi o meu pai. Tudo aconteceu enquanto ele voltava do trabalho. Meu pai disse que era uma noite chuvosa, e o caminho até o sítio ficou muito difícil de passar, pois se formaram várias poças de água, além do barro que fazia o pneu do carro deslizar. E bem no meio do caminho o carro atolou. Não ia nem para frente e nem para trás. E como meu pai estava sozinho, ele resolveu descer e empurrar o carro para ver se saía do lugar. Então, com o carro ligado, meu pai abriu uma das portas e começou a tentar tirar o carro de lá, acelerando e empurrando. Foi então que ele viu um bicho como se fosse um cachorro bem preto e peludo atrás de uma árvore. Parecia estar observando meu pai. Na hora em que ele viu aquilo, tomou um grande susto, pois essa coisa era muito grande e não parecia ser um cachorro normal. Meu pai, então com medo, entrou rapidamente no seu carro e ficou olhando aquela criatura, que ficou um bom tempo olhando para meu pai. Depois de tanto olhar, o bicho ainda ficou de pé atrás da árvore, mas logo depois saiu de quatro andando lentamente, até sumir na escuridão da noite. Meu pai disse que ficou ali até o amanhecer, e não teve coragem de voltar a pé pelo caminho, pois aquele bicho poderia estar o esperando. E só foi para casa pela manhã. Foi desde esse dia que meu pai sempre conta essa mesma história para a família. Quando eu era pequena, morria de medo. Até porque não era só meu pai que tinha visto ele. A minha mãe também o viu. E o avistamento dela foi mais impressionante, pois ela passou pelo bicho e nem percebeu. Minha mãe contava que percebeu os cachorros latindo muito numa noite de lua. E como estava sozinha em casa, ela resolveu sair com o revólver do meu pai para ver se era ladrão. A minha mãe disse que saiu de casa e viu um cachorro bebendo água. Eu fui até onde os outros estavam latindo, que era perto da árvore. Eles pulavam e latiam muito desesperados. Esses latidos eram para a direção da onde minha mãe estava vindo. Ela, sem entender, olhou para a varanda da casa, e lá só estava o cachorro bebendo. Mas aquilo não era um cão, era algo grande e peludo, que estava bebendo a água dos cachorros. Ela disse que aquilo era grande e bem feio, parecia um cachorro, só que bem maior. A minha mãe, com o susto que tomou, deu um tiro para cima sem querer. O bicho então parou de beber a água e olhou para ela. Logo depois correu para a mata. A minha mãe, em desespero, também correu para casa e então trancou tudo. No outro dia pela manhã ela contou isso ao meu pai, e ele resolveu cercar a casa, só por precaução mesmo, pois se fosse para atacar, aquele bicho já teria feito isso há bastante tempo, mas ele nunca fez nada do tipo. O tempo então foi se passando e cresci ouvindo essas histórias, e nunca tinha visto nada de estranho lá no sítio. Estava até um pouco desacreditada da veracidade das histórias. Só que numa noite eu vi o mesmo bicho, e assim como meus pais, ele não me atacou.
A data desse ocorrido foi 3 de dezembro de 93. Nesse dia minha prima havia se casado e tinha dado uma grande festa que ocorreu no sítio do meu tio, irmão do meu pai que morava próximo da gente. Era um percurso comum que a gente sempre pegava, pois ele era o único parente próximo da gente. Inclusive sempre íamos até a sua casa. A festança foi grande. Começou de manhã e só foi terminar no outro dia. Lá estava praticamente toda a família. Bem, na época eu já tinha 19 anos e estava namorando o Rafael, um rapaz da cidade. E foi eu, o Rafael e meu irmão que vimos aquele ser. Era no meio da noite, quando tinha faltado refrigerante para os parentes que chegaram tarde. Meu pai então me deu a chave do seu carro e pediu para que eu fosse em casa pegar mais refrigerante. Então convidei meu irmão e o meu namorado para ir junto comigo. E fomos por aquela estrada de terra conversando. A noite estava calma. Parecia que nada de ruim iria acontecer. Só que foi nessa noite que vi aquele bicho. Tínhamos parado na estrada para abrir a porteira que tinha para entrar na minha casa, já que a mesma foi cercada pelo meu pai. E quem foi abri-la fui eu. E foi enquanto estava abrindo a porteira que o bicho apareceu. Eu estava de costas tentando abri-la, quando comecei a escutar meu namorado gritando: "Larissa, volta pro carro, tem um bicho no mato." Eu achava que era mentira e nem liguei para ele falando aquilo. Foi então que meu irmão também começou a gritar: "Larissa, na tua direita tem um bicho, volta pro carro." Mas achei que fosse mentira também. Foi quando escutei o cansaço daquilo, que parecia que tinha corrido uma maratona. Assim que me virei e olhei na minha direita, vi aquele bicho em pé, como gente, que estava olhando fixamente para mim. Aquilo era normal, pois era como um cachorro, mas era mais alto que um homem adulto. E cão nenhum consegue ficar de pé daquele jeito. Eu paralisei de medo na mesma hora. Só fiquei olhando para a criatura à minha frente, pois achava que a qualquer momento iria ser atacada. Mas o que aconteceu foi o contrário. O bicho se abaixou e passou andando bem do meu lado. Logo depois entrou na mata que tinha ali. Quando aquilo foi embora, eu desmaiei e só fui acordar no outro dia. Estava toda a família em casa. O meu irmão e meu namorado já tinham contado tudo para a família. Então meu pai e minha mãe falaram das suas experiências com aquele ser. Muitos não acreditaram. Já alguns parentes relataram encontros com essa criatura. O tempo então foi se passando e nunca mais vimos aquele bicho nas terras de meu pai. Me casei e vim aqui para a cidade. Só vou ao sítio de vez em quando. Sempre escuto as histórias daquela fera. Mas meus pais nunca mais viram aquele ser. E até hoje nós nunca soubemos ao certo o porquê dele nunca ter nos atacado, nem o porquê dele estar sempre por ali. Quando junto à família contamos esse causo do lobisomem que parecia ser bom. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.